ao céu em espírito, e ali adorarei a Cristo Rei. E vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Aimee, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Santificado seja
serenos no Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Música Os Meus Olhos Voltam a Florir. Os meus olhos voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar. E quanto aos filhos colhidos, mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Semear
e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Boa noite a todos, que Jesus abençoe o nosso momento de estudo, possamos neste momento sintonizarmos com Cristo. Iremos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, será com o nosso querido amigo de Goiânia, que é o William, que se dispôs a fazer para nós o estudo e a transmissão aí da palestra. Que Jesus possa também abençoar o nosso companheiro, abençoando os lares de cada um de vocês. Inicialmente iremos fazer a prece de abertura, logo em seguida o estudo do Evangelho, o tratamento pelo passe, a distância e a prece de encerramento. Então, muito bem, vamos iniciar com a prece de abertura, vamos convidar a todos para fechar os olhos para a melhor sintonia. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, abençoe cada um de nossos lares, que possamos, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estarmos sintonizados com o bem, sintonizados com os benfeitores, e pedimos, Senhor Jesus, a presença em nossos lares. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, dando seguimento, caminhamos aqui o estudo com o nosso companheiro William. Paz a todos, que Jesus abençoe. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco mais uma vez, trazendo-nos a intuição necessária, os exemplos necessários para que possamos compreender a lição que o nosso Mestre Jesus nos traz através do seu Evangelho de luz e de amor. Essa noite, fomos convidados a falar sobre o tema, do capítulo 11, que é o título é Amar ao próximo como a si mesmo, e o subtítulo, 2 itens. O maior mandamento, fazer aos outros que desejássemos que fizessem a nós, parábola dos credores e dos devedores, do item 1 ao item 4, e dai a César o que de César, 5, 6 e 7. Reflexões muito pertinentes para esses dias que nós vivenciamos aí, quando nós vivenciamos a questão da importância da caridade, do amor ao próximo, de auxiliarmos uns aos outros, que seria interessante até nós questionarmos algumas coisas interessantes, algumas perguntas, para nós refletirmos a respeito dessa lição. Como interpretar o mandamento maior da lei de Deus? Por que o amor ao próximo está contido na lei de Deus? Já tem algum sentido dessa forma? Como identificar, meus irmãos, nessa regra, o conteúdo
supremo das leis divinas, das leis de Deus, da origem de tudo. E que lição essa parábola pode nos transmitir através das passagens? Lembrando que Jesus falava por parábolas porque muitos daqueles que lá se encontravam não estavam preparados ainda para entender aquelas verdades que eram informadas através de Jesus. Então, os apóstolos, seus discípulos, estavam prontos, estavam preparados e compreendiam suas palavras. Mas muitas daquelas pessoas precisavam das pequenas histórias para chamarem a atenção, para compreenderem de uma forma diferente. Então, vamos, para que nós possamos compreender, através do Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição do maior mandamento, e também através de algumas outras obras que, ao longo do nosso bate-papo, nós estaremos falando. Então, vamos lá para nós compreendermos melhor esses itens. O maior mandamento: fazer aos outros o que desejamos que fizessem a nós. Seria a parábola dos credores e dos devedores. Sabendo que os fariseus, que ele havia calado, os saduceus, reuniram-se. Um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe essa questão, para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, semelhante ao primeiro: amareis ao vosso próximo como vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 40. E ainda ele complementa no item 2 desse capítulo, dessa lição. Fazei às pessoas tudo o que desejais que vos façam, porque tal é a lei e os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ora, meus queridos, então Jesus aqui nos recomenda bem claro, e a gente sabendo que os judeus, que os fariseus daquela época queriam criar motivos para que Jesus se traísse e traísse a lei mosaica, falando contra ela, dando motivos para que eles pudessem condená-lo a um martírio maior. Mas Jesus, como sabia a alma de todas as criaturas, como sabe todo aquilo que passa no coração do ser humano, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E naquele exato momento, ele mostra para as pessoas que ele era conhecedor das leis de Moisés e que sabia muito bem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo iria resumir todo o ensinamento do nosso Pai maior de Deus. Então, ele, sem titubear, sem medo de qualquer represália, ele define que, para que nós possamos respeitar as leis de Deus, é necessário nós tratarmos as pessoas da forma que desejaríamos que fôssemos tratados. Como nós queremos ser tratados, meus irmãos? Qual o sentido de sermos tratados? Qual a forma ideal que queríamos sermos tratados? Todos nós vamos nos responder com carinho, com respeito, com dedicação, com amor. E é isso que Jesus recomenda nos seus anos de existência entre nós, desde o momento da manjedoura até o instante em que ele cumpre sua tarefa materializada, aos 33 anos de idade na cruz. Então, ele fala para a humanidade inteira, para as pessoas, que é necessário que nós amemos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros, que nós aceitemos os defeitos do nosso próximo da forma que eles são. Se nós pudermos corrigi-los, não que nós corrijamos desmoralizando, desrespeitando, mas chamando até, como o próprio Evangelho fala em outras passagens aqui, chamando até
no sentido de amar ao próximo, de chamá-lo num canto resguardado e mostrar-lhe os seus defeitos, as suas dificuldades. E aí ele fala mais, no item 3. O reino dos céus é comparável a um rei que deliberou exigir prestação de contas dos seus servos. E começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Entretanto, como não havia meios para pagar, seu mestre mandou que fossem vendidos, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha para satisfazer sua dívida. Arremessando-se aos pés do Senhor, o servo implorava, clamando: Senhor, tende um pouco de tudo que tende pouco de paciência, que tudo vos pagarei. Então, tomado de compaixão, o Senhor deixou-lhe ir e perdoou a dívida. Porém, aquele servo, segundo o que ele conta aqui, olha só, contudo, assim se retirou o servo, ao encontrar um de seus companheiros de vinho 100 moedas, agarrou-o pela garganta e quase o asfixiou, ordenando-lhe que pagasse o que devesse. E aquele servo, então, não teve a mesma compaixão que o seu rei teve com ele. Ele queria enforcar aquele outro que devia para ele, e não teve a mesma compaixão. Então, o seu rei percebeu que ele não teve a mesma compaixão, como ouviu dos seus soldados, de outras pessoas que veio trazendo isso para ele, chamou ele de volta e mandou ele meter ele na cadeia. Está lá em Mateus, capítulo 18, 23 e 35. E aí, os espíritos e Kardec comentam da seguinte forma essa passagem, meus queridos. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que fizessem a nós, é a expressão mais completa da caridade. Aí nós podemos afirmar, meus queridos, da caridade moral, né? No sentido de aceitarmos os erros das pessoas, se pudermos auxiliar elas no sentido de crescerem, de se melhorarem, sim, podemos e devemos auxiliá-las, mas não denegrir a imagem das pessoas, né? Pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, é impossível guia mais exato do que tomar por parâmetro para aquilo que se deve fazer aos outros o que deseja para si próprio. Aí o nosso querido Emmanuel, comentando essa lição, ele fala o seguinte, lá do livro Caminho da Verdade. Caminho, Verdade e Vida, olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus, como a gente leu, capítulo 22, 39. Olha só o que ele fala, para a gente entender essa passagem. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já é ensinada no mundo a regra áurea. O que é essa regra áurea? Que nós estamos falando aqui do Evangelho, né? Trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, do próprio Cristo encaminhou. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos, não façais ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, já fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, fazei como quereis, o que não desejais para vós, não façais aos outros. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejar para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro magnânima do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos. Porém, como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida, suas figuras apagam-se no recinto dos templos iniciativos e confundiram-se na tela do templo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. O mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e
exemplificou. Não com virtudes parciais, mas plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, nós vemos, meus queridos, que essa regra áurea, que esse ensinamento no mandamento maior, é para nós mesmos, né? Que nós precisamos utilizar para nós. É igual quando nós vamos entrar aí no tema, no item 5, 6 e 7, onde ele fala, dai a César o que é de César. O que significa isso para nós, meus queridos? O que significa que nós não precisamos de nos tornarmos rebeldes às situações que a vida nos encaminha. É necessário, como ele fala aqui, outra passagem interessante do Evangelho. É necessário que nós refletamos sobre isso. Os fariseus, tendo se retirado entre si, deliberaram surpreendê-lo com suas palavras. Mandaram, então, seus discípulos com herodianos interrogá-lo. Mestre, sabemos que sois verdadeiro, e que ensinais o caminho para Deus por meio da verdade, sem disciplinar pessoa alguma, pois que não considerais as aparências. Dizei-nos, então, qual o conselho sobre isso? É lícito pagar o imposto a César ou não? Nessa passagem, meus queridos, mais uma vez nós vemos aí os fariseus tentando tramar armadilhas para Jesus, para condenar Jesus, para falar que Jesus estava indo contra o reino, os romanos, contra César. Mas, sabiamente, Jesus sabia que eles iriam fazer isso com ele, e olha o que ele responde. Jesus, conhecendo a malícia, argumentou, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de prata e entregue-a para o imposto. Apresentaram-lhe a moeda e Jesus indagou. De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu então Jesus. Responderam então, Jesus, dai a César o que é de César, o que é a Deus, o que é de Deus. O que é de Deus? Nós temos o quê? Nós temos os nossos dons, nossas formas de vivermos, a forma de encararmos a situação da vida. Então, é necessário que nós compreendamos essas lições. Se nós precisamos de dar a César o que é de César, nós devemos cumprir o papel nosso na sociedade humana, de auxiliar o nosso próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esses dois itens, eles se completam, esses 4 itens, eles se completam muito bem. Quando você começa a amar o seu próximo, a aceitar ele na condição que ele se encontra, e você vê realmente a necessidade de auxiliar as pessoas, nós estamos cumprindo nosso papel perante a sociedade, porque nós vamos dar a César, dar à sociedade aquilo que a sociedade precisa. O que a sociedade precisa hoje? De perdão, de carinho, de atenção, de respeito, de dedicação, de responsabilidade, né? Olha só o que ele fala aqui no item 6 e no item 7. A questão posta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Nenhum sentido teria essa indagação, era uma cilada, pois conforme fosse a resposta, esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, como nós falamos, conhecendo a malícia dos homens daquela época, principalmente daquela situação, ele soube dar a resposta correta, né? Dai a César o que é de César, não deve se entender de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinos de Jesus. É um princípio geral, resumindo sobre uma forma prática usual, deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é consequência daquele que preceitua fazer aos outros como desejamos que os outros nos façam. Condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus.
estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, quanto para com os indivíduos. Então, como a gente estava falando agora há pouco, esses itens que nós estudamos e lemos agora e estamos comentando, eles justamente nos falam a respeito disso, da questão do respeito, da questão de nós colaborarmos dentro das nossas possibilidades com a organização da sociedade comum que nós vivemos. Se nós respeitarmos, se nós usarmos a regra áurea em tudo em nossas vidas, meus caros irmãos, muitas coisas se facilitarão. Muitas dores, muitas mazelas, muitas mágoas se tornarão tranquilas e sairão de uma forma diferente, encarada por todos, onde nós teremos um planeta mais justo, onde todas as coisas da Terra serão divididas por igual. É lógico que não vai ser por totalmente igual, porque cada um tem sua forma de crescer, mas não haverá mais injustiça da forma que nós vemos hoje na Terra. E nós vemos que o irmão Áureo, no livro Universo e Vida, ele fala que um dia na Terra vai chegar a essa condição. Mas nós podemos hoje já começar de nós a nos prepararmos para viver dessa forma. Tratar a regra áurea de amar ao nosso próximo, de tratar as pessoas da melhor forma possível. E aí, o Roque Jacinto, ele tem algumas histórias interessantes nesse livro Intimidade, e ele fala o seguinte, nessa lição, tem uma lição chamada Medidas, que nós podemos complementar e comentar essas duas lições que ele fala para nós, justamente a respeito dessa questão do dar a César o que é de César e do amar ao próximo como a si mesmo, ou tratar aos outros como tratamos a nós mesmos. Olha só, medidas. A página do Evangelho serve de carapuça para nós. Ele está falando aqui, é um alerta que ele faz. Verdade é que os conceitos da Boa Nova se ajustam extraordinariamente bem, desvendando falhas de comportamento que nos cabe corrigir. Não vale, porém, aplicá-los ao vizinho. Olha a regra áurea aqui que ele nos aconselha. Tratar o próximo como nós mesmos. A partir do momento que nós não observarmos a vida do nosso próximo, no sentido de maldizê-lo, de destruí-lo, nós estaremos fazendo a regra áurea, nós estaremos usando essas medidas. Essa lição existe para nós. Jamais a espiritualidade maior se ocuparia em dar-nos a métrica para medirmos as atitudes alheias. Somos alvo desse alertamento. Corrijamos, pois, em nós o que pensamos ser falha nos outros. Quer dizer, é justamente que ele fala da trave no olho do próximo, né? Então, é necessário que nós reflitamos nessa situação, nessa condição. As medidas que nós temos para com os outros nos há também feita igual para nós. E aí ele aconselha, igual fala Jesus aqui, ó, vamos tratar o próximo como desejaríamos que fôssemos tratados. E aí nós estamos entendendo aquelas perguntas iniciais que nós fizemos, irmãos. Aonde que entra a lei de Deus? Como a sociedade vai compreender as leis de Deus? A partir do momento que eu tratar o meu próximo de uma forma sóbria, respeitosa, carinhosa, dedicada. Aceitarmos os defeitos dos outros, se possível, auxiliarmos a consertá-los de uma forma carinhosa, sem denegrir a imagem das pessoas. Porque todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Por isso que ele afirma bem claro aqui, ó, tratar o outro como se queríamos que fôssemos tratados a nós mesmos. Tratar as nossas vidas, a nossa forma de viver. Se perdoamos, vamos perdoar de uma forma correta. Se estamos tentando auxiliar o nosso irmão, vamos tentar
auxiliar de uma forma serena, sem agressões, sem discussões, sem agressividade, e dando a cada um de acordo com aquilo que cada um merece. Assim como Jesus fala para César, do tributo. Se eu estou pagando algo para alguém, se eu estou fazendo algo para alguém, de acordo com que aquele valor, aquela situação, eu vou pagar aquela pessoa. Eu não vou resmungar diante das situações. Então, meus irmãos, é necessário que nós compreendamos que esse capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, ele tem uma regra básica e áurea, que nós vamos ver nos outros itens, que é muito importante, que é o quê? Sempre tratarmos o nosso próximo da melhor forma possível, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. E isso nós vemos aí, principalmente no mês de dezembro, né? Nós precisamos de enxergar isso nos 365 dias do ano. Porque, normalmente, nós, seres humanos, enxergamos isso só no final de dezembro, só no começo de dezembro. Quando nós começamos a fazer as nossas cestas básicas, nossas festas de Natal, aí nós lembramos do nosso Mestre Jesus, da simplicidade. Mas é necessário que nós lembremos dele, na regra áurea, o ano todo, os 365 dias do ano e 24 horas que tiver. Porque assim nós estaremos cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus e os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos, muita paz a todos, que assim seja. Que Jesus abençoe nossos lares, sintonizado com o Evangelho do Cristo. Pedimos a sintonia de cada um, para que os benfeitores possam estar visitando cada um dos lares, levando o tratamento espiritual, as energias boas, pedindo aí a água fluidificada para que possa ser magnetizadas, trazendo um remédio espiritual para cada um de nós. Graças a Deus, vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus, continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem.
Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Bem, agradecemos a cada um de vocês que participou conosco nesse momento de estudo. Agradecemos ao companheiro William, que se dispôs a trazer para nós o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Pedimos para vocês nos auxiliar com a divulgação desses vídeos. Então podemos aí fazer o compartilhamento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Dessa forma, a doutrina espírita expande mais o conhecimento. Encaminhe também para aqueles seus familiares, amigos, que estão aí necessitando de ver uma palavra amiga, de ter um conhecimento novo. Muito bem, paz a todos. Iremos finalizar nosso estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos convidar para fechar os olhos para melhor sintonizarmos. Agradecer a Deus com a prece, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, Senhor. Que assim seja. Muito bem, paz a todos, bom descanso, boa noite.